Vamos meditar no dia de hoje neste tema, a singularidade da pessoa de Jesus, baseado no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim: Havia uma autoridade religiosa entre os judeus, cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente. É interessante notar que esse texto narra uma história desenrolada e ocorrida com Jesus e seus discípulos durante o seu período inicial de ministério terreno. Ele estava ali em Jerusalém, alguns dias depois da Páscoa, por volta o dia 14 de abril de 26, evidentemente depois de Cristo. E ali Jesus, ao entrar no templo, ele encontrou uma situação extremamente complicada. Porque naquele momento a religião judaica era um braço da economia da cidade de Jerusalém. Não havia profundidade no relacionamento com Deus, não havia nenhuma ação genuína na maioria das pessoas. E Jesus precisou colocar a fé no seu devido lugar. Quando ele entra no templo, o Senhor Jesus, ele busca purificar aquele local de adoração e oração, pois as pessoas que ali estavam faziam tão somente o comércio de fé, vendendo animais para sacrifício, fazendo algumas concessões que não eram cabíveis na visão do Senhor Jesus. E ali, cumprindo a palavra que Deus deu a Davi no Salmo 69, versículo 9, 993 anos antes de Cristo, João narra no capítulo 2, versículo 17, que os discípulos se lembraram deste salmo. O salmo que diz: Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Ou seja, naquele momento, Jesus cumpre esta palavra profética dita pelo salmista Davi, quando ele entra no templo feito, erguido, construído para adoração a Deus, e ali encontrou, como nas palavras do evangelista Mateus, um covil de comerciantes, de pessoas que não tinham escrúpulos de venderem fé, venderem e mexerem e manipularem aquilo que há de mais precioso nas pessoas, que é a sua crença e os seus valores. É neste contexto que o Senhor Jesus, conforme João 2,17 diz, ele cumpre esta palavra do Salmo 69 e os discípulos se lembraram desse texto escrito 993 anos antes do Senhor Jesus vir ao mundo para ser o seu Salvador, para ser o Messias, o Senhor. E ali, meus irmãos, o Senhor Jesus percebe uma população contaminada com os equívocos religiosos, sem compreender os sinais, sem compreender os milagres, sem compreender as curas, as maravilhas e as libertações que o Senhor Jesus fazia, e muito menos a ação de Deus. Por isso que lá em João, no capítulo 2, versículos 23 e 24, está escrito que por causa dos sinais que Jesus fazia ou realizava ou realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Mas no versículo 24 está escrito: porém Jesus,
não confiava nessas pessoas porque ele sabia e conhecia quem eram essas pessoas. Qual era o objetivo, qual era o desejo, qual era, enfim, a, a meta, a visão que essas pessoas tinham, consumistas, se é que nós podemos usar essa palavra, de consumir fé, de ter seus desejos satisfeitos. Não entendiam a obra de Deus, nem mesmo os milagres do Senhor Jesus. Por quê? Porque os sinais que o Senhor Jesus operava naquele período do seu ministério terreno, ele tinha 3 objetivos. O primeiro, testemunhar acerca da sua identidade e da sua missão. O segundo objetivo, manifestar a compaixão de Deus aos aflitos ou afligidos por motivos diversos. E o terceiro motivo, deixar um modelo ministerial para os seus sucessores, onde a misericórdia, a piedade, a caridade e o amor pelo próximo seriam um mote, seriam o motivo, seriam um motor para que as pessoas pudessem clamar a Deus pedindo os seus milagres. No livro do Dr. Simon Kistemaker, Os Milagres de Jesus da Cultura Cristã, na página 8, está escrito assim: os milagres não são incidentes isolados. Ou seja, Jesus não faz milagre por fazer. Não é uma comercialização de milagres, não é uma venda de milagres, não é uma propagação de milagres. Os milagres que Jesus fez e faz têm propósitos, têm finalidades. E a finalidade maior, primeiro, segundo o Dr. Kistemaker, é revelar a glória de Deus, a sua força, o seu poder. Portanto, é um milagre para enaltecer a pessoa do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não é só para satisfazer os seres humanos, não é só para atender, ainda que seja necessário, a demanda de algumas pessoas, porque Deus, na sua sapiência, na sua sabedoria, na sua onisciência, Ele sabe o que é melhor para nós. E há certas situações que Ele não faz milagre porque Ele sabe o que ocorrerá quando nós recebermos aquele milagre. Se aquele milagre vai corresponder ou não aos propósitos, aos desígnios de Deus. Então, todos os milagres de Deus têm um propósito. Os milagres não são ações isoladas. Não é a propagação do milagre em si. Há uma necessidade que se compreenda isso. E quando nós vemos isso na Bíblia Sagrada, nós percebemos que Jesus não estava interessado em usar os milagres que ele realizava como se fosse uma espécie de ação de marketing e propaganda, não. Pelo contrário, Jesus era muito discreto no seu ministério terreno. Lá em Marcos 1,44, quando ele cura um leproso, ele falou para aquele homem: olha, não conte para ninguém, vai até o sacerdote, apresente-se a ele para que ele possa te considerar puro, conforme a lei manda. Mas não conte para ninguém, não faça propaganda. O Senhor Jesus tinha essa ação discreta, porque, na verdade, a fé daquelas pessoas estava atrofiada, estava totalmente desorientada dos valores do reino de Deus, daquilo que Deus tinha como seu propósito, que era de fato, como está escrito ali em Deuteronômio, fazer com que Israel, fazer com que os judeus, fazer com que todas as pessoas entendessem que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele é o Senhor, que Ele é o único Senhor, e que por mais que Ele faça maravilhas, nós devemos adorá-lo, respeitá-lo, enaltecê-lo, porque Ele é, porque Ele existe, porque Ele é digno dessa adoração, não porque Ele faça alguma coisa para mim, porque tudo que Ele faz para mim, para você, para nós, é uma ação de graça, é um meio
pelo qual Deus, às vezes, na sua misericórdia, atende um clamor de um pai, de uma mãe, de uma pessoa necessitada. Mas, na realidade, Ele quer que nós possamos desenvolver uma ação amorosa, um relacionamento afetivo, um relacionamento profundo com Ele. As pessoas que estavam com a sua fé atrofiada davam mais valor aos sinais do que ao conteúdo da mensagem e à vida do pregador, do Senhor Jesus, do Messias. Este também era o caso deste líder religioso chamado Nicodemos. Ele estava ali diante de Jesus, conforme João, capítulo 3, versículo 1, nos informa, e 2 também, em função dos milagres, em função dos sinais. Nicodemos, que era conhecido na época do Senhor Jesus como Nicodemos Ben Gurion, ou no hebraico Narquirimon Ben Gurion, ele era um judeu rico, muito rico, que morava em Jerusalém, que adquiriu o apelido de Nicodemos porque Narquimon, que era o seu nome hebraico, judaico, que significa conquistador do povo, ele teve este apelido, né? Narquimon e Nicodemos, como tem a sonoridade muito parecida. Ele ficou conhecido por ser a língua grega, a língua de então comum naquela região e no mundo antigo, da época de Jesus, de conquistador do povo, porque uma resposta milagrosa ocorreu na sua vida. E as pessoas tinham Nicodemos em um grande respeito, um grande apreço. E Nicodemos era um fariseu, uma das seitas religiosas judaicas mais radicais, que acreditavam na ressurreição, que cumpriam a lei de forma rígida. E este homem, de bom coração, ele foi conhecido ali no primeiro século, porque durante a ida dos peregrinos a Jerusalém, ele geralmente atendia muitos peregrinos, dando-lhes aquilo que eles necessitavam para passar os seus dias durante as festas, Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes, etc. Ele se tornou uma pessoa conhecida em Jerusalém. E o texto diz lá em João que ele era fariseu, João 3:1. E além de ser fariseu, conforme a narrativa de João 7, de 45 a 52, nós podemos entender que Nicodemos também era membro do Sinédrio, uma espécie de senado, né? De casa, não de legislar, porque a lei que eles tinham, na verdade, era a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. A lei de Israel era o Pentateuco, era ali que eles baseavam toda a sua ética, todo o seu comportamento, todo o seu modo de agir para com o próximo. Não seria um senado, seria mais uma espécie de Suprema Corte de Israel, mas também tendo esse viés, né, de analisar os comportamentos, a aplicabilidade da lei, claro que debaixo da ação dos romanos, como é o caso que nós podemos perceber durante o julgamento de Jesus, onde o Sinédrio, chefiado por Anás e Caifás, levam a sua decisão até o governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, para que ele possa optar ou opinar pelo que deveria ser feito com o Senhor Jesus. Mas voltando à figura de Nicodemos, ele era respeitadíssimo. Era uma pessoa muito benquista na sociedade judaica da época do Senhor Jesus. E ali, depois de 14 de abril de 26 depois de Cristo, no início do ministério de Jesus, quando Jesus está nessa Páscoa com os seus discípulos, quando Jesus faz a purificação do templo, Nicodemos, assim como muitos judeus, presenciou milagres, maravilhas que Jesus fez. E Nicodemos foi até Jesus de noite. Essa expressão, né, que Nicodemos foi até Jesus de noite, ela acompanha o relato do evangelista João, não só no capítulo 3, versículo 1,
mas também no capítulo 7, versículo 50, quando o Sinédrio se reúne para poder avaliar o comportamento de Jesus, e durante aquele debate que antecedeu a crucificação e o que gerou o julgamento de Jesus pela comunidade e liderança judaica da época. Ele, toda vez que João se refere a Nicodemos, ele coloca aquele que foi procurar Jesus de noite. E quanto a isso, algumas pessoas colocam que ele foi até ali porque ele tinha vergonha de Jesus, né? Porque Jesus não era um rabino filiado a nenhuma escola, nem de Hillel, nem de outro qualquer grande nome erudito judaico, né? Mas, segundo as informações que nós obtemos, principalmente no livro do Dr. D.A. Carson, comentário no Evangelho de João, eles falam que era muito comum os rabinos, que eram lideranças judaicas, autoridades, reunirem-se à noite, uma hora mais tranquila, para ficarem debatendo até de madrugada sobre assuntos que eram relevantes para ambos, que eram importantes para ambos. E com certeza, penso eu, que Nicodemos foi até ali movido por uma curiosidade. Porque aquele rabino, aquele jovem rabino, era diferente. O rabino Jesus. E Nicodemos não chega com arrogância. Nicodemos é cortês, Nicodemos é respeitoso, Nicodemos é educado, mas ele parece transparecer uma curiosidade. Ele chega até Jesus como curioso. Alguém que tem uma curiosidade acerca do Senhor. E esse ato respeitoso de Nicodemos não o leva a distinguir a singularidade do Senhor Jesus, a figura única do Senhor Jesus, a figura exclusiva do Senhor Jesus, a figura enaltecida e a figura bela e fantástica do Senhor Jesus. Por isso que Nicodemos começa o seu discurso falando com Jesus como se Jesus fosse apenas mais um grande sábio judeu. Ele usa a expressão rabi, né? Quer dizer mestre, professor. Ele parece ir até Jesus quando ele fala, nós sabemos. Lá em João 3 está registrado esse plural, a primeira pessoa do plural, estava só Jesus e Nicodemos ali, e Nicodemos fala, nós sabemos que tu és vindo de Deus. Nós sabemos, nós quem? A pergunta que fica, nós, o seu grupo, possivelmente os seus discípulos também, seus alunos. E ele queria, talvez como porta-voz da sua escola de rabínica, levar o seu parecer do contato com Jesus, desse mestre, desse rabino, desse jovem rabino, para o seu grupo. Por isso que a gente fica assim intrigado. Quem é esse nós? Nós sabemos. Nós quem? Um grupo de pessoas que seguiam certamente Nicodemos. Como ele era muito querido, muito respeitado, com certeza ele tinha muitas pessoas que o ouviam. E Nicodemos foi até Jesus, sendo ele também uma liderança judaica, procurar aquele rabino para falar com ele. E ele começa o discurso enaltecendo Jesus, afirmando, mestre, eu sei que o Senhor é vindo de Deus porque os sinais que tu fazes, ou os sinais que você realiza, Senhor, eles não podem ser realizados por pessoas que não têm nenhum suporte da parte de Deus. Mas aí vem uma surpresa. Que surpresa é esta? Mesmo Nicodemos não indo além da sua concepção de Jesus como um rabino, como um professor, como um erudito, como um sábio judeu, mesmo não indo além disso, Jesus, ele não dá ou não devolve a saudação de Nicodemos com muito obrigado,
salam aleikum da vida, né? Uma espécie de retribuição àquela, aquele cumprimento respeitoso. Mas Jesus entra com uma afirmação que vai balançar Nicodemos. Uma afirmação que é uma resposta a uma pergunta que Nicodemos não fez. Ora, Nicodemos afirma: mestre, nós sabemos, eu e o meu grupo sabemos que tu és enviado de Deus, do Senhor, de Javé. Porque os sinais que tu fazes, só é possível fazê-los se Deus for com uma pessoa igual a ti. Com certeza tu és vindo de Deus. Tu és o enviado de Deus. Apenas isso. Mas Jesus olha para Nicodemos e fala: amém, amém. Digo a ti, se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, Jesus responde a Nicodemos: se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. O que um judeu do calibre do Nicodemos entendia dessa resposta de uma pergunta que ele não fez a Jesus, mas que Jesus com certeza sabia que estava ali ardendo no seu coração? Qual seria a questão? Para um judeu como Nicodemos, com um pano de fundo das convicções desse homem, o reino de Deus era a revelação do tempo do fim chegado, quando Deus iria implantar de fato o seu reino na terra através do seu Messias, e todos iriam ver o seu poder, o seu domínio, a sua realeza, a sua soberania, dominando o mundo secular e fazendo com que a eternidade viesse comungar com a secularidade, com a materialidade. O divino podendo viver com os humanos, gerando vida eterna. Nicodemos com certeza entendia isso, mas só que Jesus dá uma apimentada nessa questão quando ele fala: ninguém pode ver, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus estava dizendo para ele é que o tempo do fim já chegou. O reino de Deus já está estabelecido, porque reino de Deus, basileia tu teu. Essa expressão no grego, basileia, reino, tu teu, tu, de, teu, Deus, de Deus. O reino de Deus, a soberania de Deus, iria ser demonstrada através do Messias Jesus, e ali a vida eterna começaria para aquele que pudesse, aquele que quisesse, aquele que se candidatasse a nascer de novo, aqui, agora, a era vindoura se realizaria através de Cristo. Jesus está dizendo a esse membro respeitadíssimo do Sinédrio, a esse homem bom, de moral ilibada, de reputação inquestionável, que se ele não nascesse de novo, ele não entraria no reino de Deus. Que coisa séria! Que coisa espetacular! Mas é preciso entender uma palavra, a palavra de novo, que no grego é a palavra anotem, que não quer dizer só novamente, de novo, outra vez. Essa palavra que causou confusão na cabecinha de Nicodemos, porque na realidade essa palavra tem um significado maior. Além de novo nascimento, de nova geração, significa nascer de cima, nascer de Deus, nascer do alto. Nicodemos não entendeu isso. Nicodemos levou essa colocação de Jesus
a literalidade. A sua cabeça judaica, literal, concreta, entendia que era preciso que ele nascesse de novo, se tornar uma nova criança. Bem, em tese era isso que Jesus estava querendo falar com ele, mas não um nascimento da carne, um nascimento do corpo. Porque, como Jesus nos ensina, o que é carne é carne. O que é corpo, o que é espírito. Quando Jesus fala necessário a ti é nascer de cima, significa que esse novo nascimento não é algo que possa ser feito através da geração natural, da conjunção do sêmen com masculino com o óvulo feminino. Não é isso. Não é um novo nascimento nesse sentido, mas sim a mudança da natureza interna, pecadora, para uma mudança de uma nova natureza que só Deus pode fazer. E Deus, através de Cristo Jesus, ele dá mais uma explicaçãozinha para Nicodemos, para ver se Nicodemos, que estava tão ligado em sinais e não entendia muito e não se preocupava muito com o conteúdo da pregação, da mensagem, qual o cerne da proclamação de Jesus, qual o cerne da Bíblia Sagrada, qual o cerne da mensagem da cruz, qual o cerne da mensagem de Cristo do Messias. Ora, Nicodemos recebe de Jesus mais uma colocação para que possa esclarecer esse sábio judeu, como Jesus falou: poxa, tu és mestre entre os judeus, você não entende o que eu estou falando, cara, você não percebe o que eu estou dizendo, você não compreende aquilo que eu estou te ensinando. Então vou te ensinar mais um pouquinho para ver se você entende. Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode ver o reino de Deus. Nascer da água, nascer do Espírito, agora que o negócio ficou complicado. O que é água? O judeu usava água para purificação, né? Lá no Evangelho de Mateus, no seu começo, Jesus pega alguns vasos dos judeus que eram usados para purificação e transforma a água que tinha naqueles vasos em vinho. Mas a água para o judeu também significava outra coisa. A água para os judeus também representava a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros, que é a lei de Deus, também era considerado como água para o judeu. Tanto é assim que Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 26, ele fala da purificação pela água, por meio da palavra. A palavra é a água que purifica, que transforma, que santifica, que faz com que a pessoa entenda a vontade de Deus na sua vida. Mas Jesus falou não só nascer da água, da lavagem, da palavra, mas nascer também do Espírito. Por quê? A Bíblia Sagrada, esse texto aqui, esta palavra maravilhosa, ela também é um livro. E se a pessoa ler esse livro, vai encontrar muitas histórias, muitas palavras. Mas para que essa palavra tenha aplicabilidade e faça-se uma obra transformadora no coração e na mente humana, é preciso a ação do Espírito. Por isso que Jesus falou que é preciso não só nascer da água, mas nascer do Espírito. Porque a letra por si só, ela vai ter um significado, ela vai falar, mas para convencer é preciso que haja uma ação do Espírito Santo de Deus. Lá em Ezequiel, no capítulo 37, versículos de 9 a 10, naquele capítulo maravilhoso do livro do profeta Ezequiel, nós vemos que Ezequiel foi transportado por um vale de ossos secos. E ele ouviu
a ordem do Senhor para ir até aquele vale, e naquele vale ele profetizar, usar a palavra de Deus, a palavra dada por Deus para aqueles ossos secos. E os ossos secos, naquele instante, eles começaram a se juntar, né? Ganharam pele, ganharam pelo, se transformaram num grande exército, porque era só ossos sequíssimos. E ali se levantou, na verdade, apareceu vários corpos sem vida. Precisava da vida. Eram corpos apenas, que ouviu a palavra de Deus através do profeta Ezequiel. E o texto de Ezequiel 37, 9 e 10, o profeta é conclamado por Deus para dizer assim: Ezequiel, profetiza e diga para esses ossos secos que se transformaram em corpos, que eles ouçam o Espírito. E diz para esses ossos secos que se transformaram em corpos o seguinte: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, o Espírito Santo de Deus, invadindo aqueles corpos sem vida. E ali aqueles corpos se levantaram e transformaram-se num exército. Ou transformou-se num exército, aqueles vários corpos, transformou-se num exército. Era a casa de Israel sendo ressuscitada, ressurgindo da sequidão, da morte, do afastamento de Deus. Então, nascer da água é nascer da palavra. Nascer do Espírito é permitir que o Espírito Santo faça a obra de convencimento na minha mente, no meu coração, dizendo que esta palavra é a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, que me mostra o caminho de salvação. É nesse sentido que, além de nascer de cima, pela ação da palavra e do Espírito Santo, era necessário, como Jesus complementa em João 3, versículos 14 e 15, Jesus fosse colocado no centro, no foco, enaltecido tal qual aquela serpente que Moisés, lá no Antigo Testamento, levantou no deserto, e a palavra no grego significa exatamente isso: levantar, chamar atenção para ser focado, para ser olhado, assim como a serpente foi levantada no deserto de João, no capítulo 3, versículo 14 e 15, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todos possam olhar para ele e ver nele o autor e consumador da fé, a singularidade do Senhor Jesus. É só em Jesus que nós podemos ser salvos. É só em Jesus que nós podemos ser libertos. É só em Jesus que nós podemos ter vida eterna. Era isso que o Senhor Jesus estava ensinando para Nicodemos. E impressionante, meus irmãos, impressionante como nos dias atuais, no nosso presente século, no século passado e na era pós-Cristo, nós vemos pessoas que querem chegar à vida eterna, querem chegar à comunhão com Deus sem passar por Jesus, sem ir a Jesus, sem aceitar Jesus, sem viver com Jesus. Sem ver a singularidade, a distinção, a exclusividade de Jesus para a salvação, o ser humano se perde num mar de opiniões e conceitos ocos. É o caso do autor James Redfield, que nasceu lá em Birmingham, no Alabama, nos Estados Unidos, em 19 de março de 1950. E esse autor, que estudou filosofia oriental, fez sociologia, tem um mestrado em psicologia, ele que se tornou terapeuta, roteirista e escritor, em 1993 ele escreve esta obra. Meus irmãos, que coisa complicada é essa profecia que James Redfield ele narra nesse livro, a profecia celestina de Celeste,
ela não tem nada. É uma história que se passa, um romance que se passa no Peru, né, no século XX, onde um frade franciscano acha alguns pergaminhos, segundo ele, escritos em aramaico, datados de 600 anos antes de Cristo, lá no Peru. Algo muito complicado. Aramaico, 600 anos antes de Cristo, no Peru, nas Américas, é uma forçação de barra que não há qualquer tipo de suporte histórico, né, qualquer tipo de suporte científico para uma narrativa como essa, que é uma narrativa fantasiosa. Mas ali, esse livro, que é uma espécie de propaganda da nova era, né, da salvação pessoal pela intuição, da salvação através de uma evolução mental, de uma evolução espiritual sem Deus. Esse livro, que ganhou fama mundial, ele, em resumo, é uma tentativa do homem sozinho alcançar a salvação. É isso. Esse livro, em suma, ele narra o seguinte: todos nós, de acordo com James Redfield, na Profecia Celestina, todos nós temos um propósito de vida e escolhemos diversos caminhos para chegar ao nosso eu interior. Usamos nossa intuição, nossos insights, nossa energia, nosso corpo físico para evoluir. Irmãos queridos, eu preciso falar. O ser humano é o mesmo desde Adão. Não há evolução. O ser humano, ele consegue, de acordo com esse livro aqui, ter uma expansão de consciência, evoluindo a cada dia, ouvindo a sua voz interior, para poder, através do seu conhecimento, autoconhecimento, para poder alcançar a sua evolução espiritual, o caminho da sua alma. Ora, isso vai num caminho contrário ao que a Bíblia ensina e ao que Jesus falou. Porque lá em João, no capítulo 3, versículo 3, Jesus disse a Nicodemos: verdadeiramente, eu digo a você, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus, não vai evoluir, não vai chegar no céu, não vai ter salvação. E mais, meus irmãos, ele fala que se alguém não nascer de novo, não nascer de cima, não nascer do alto, não nascer da água, da palavra, e não nascer do Espírito, da ação do Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Não há evolução. E diz mais, se essa pessoa não focar seu olhar, como os israelitas focaram os olhares naquela serpente levantada por Moisés no deserto, de forma simbólica, metafórica, figurada, representando Jesus sendo levantado no Calvário para que todos olhassem para ele, para o seu sacrifício curador na cruz do Calvário. Se as pessoas não fizessem isso, nascessem de novo, nascer da água, nascer do Espírito, nascer da palavra, nascer da ação do Espírito Santo, olhassem para Jesus, elas não iriam encontrar salvação. Por quê? Porque Jesus é claro em João 15,5. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. E vocês, eu, você, cada ser humano, somos os ramos. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, e Cristo nele, esse produzirá fruto, porque separado de Cristo, nós não somos absolutamente nada, nós não somos coisa alguma. Sem mim, nada podeis fazer, é o que diz na versão Almeida, nesse texto. O ser humano não evolui, o ser humano continua o mesmo, de 1000, de 2000, de 3000, de 5000, de 6000 anos atrás. O que nós temos hoje é tecnologia, é uma televisão que funciona sozinha,
é um computador, é um tablet, é uma câmera, é smartphone. Mas o ser humano é o mesmo pecador da época de Adão, da época de Noé, na época de Moisés. O ser humano experimenta uma evolução na área tecnológica, mas espiritualmente ele continua o mesmo, equivocado, distanciado, empobrecido, fragilizado. Ele é tão ignorante como o sábio Nicodemos, que mesmo sendo um doutor entre os judeus, não conseguia entender o que era nascer de novo, porque não conseguia olhar a singularidade de Jesus. Era preciso que Jesus fosse levantado na vida dele. Era preciso que ele olhasse para Jesus, autor e consumador da fé. Assim como nós olhamos para Jesus, assim como você olha para Jesus, assim como cada ser humano precisa olhar e entender a exclusividade de Jesus. Só em Jesus o ser humano pode alcançar a luz, o céu, a salvação, a vida eterna. Jesus é o único caminho para isso. Lá em João 14,6 está escrito: disse o Senhor Jesus, eu sou o caminho, e o artigo é definido, eu sou o caminho, não sou um caminho. Eu sou a vida, não sou uma vida. E eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Ele, Jesus. Entender a singularidade de Cristo, que parece ser algo tão simples, que um homem como Nicodemos não compreendeu. Mas você e eu temos condições de entender no dia de hoje. Na medida em que nós vemos, assistimos e percebemos que Jesus, ele é singular, ele é exclusivo, ele tem a distinção de ser o único Salvador. Quando nós entendemos isso, nós podemos então, nascendo da água, da palavra de Deus, desta palavra abençoada, da ação do Espírito Santo, quando nós lemos esta palavra no nosso coração e na nossa mente, da nossa convicção ao olharmos para Cristo e recebermos o Senhor como o único suficiente Salvador. Assim nós vamos valorizar muito mais a palavra, a mensagem, do que simplesmente os sinais que Jesus fez e faz e continuará fazendo, porque Ele é o Deus Criador, o Senhor, o autor da nossa fé. Entender a singularidade de Jesus, da pessoa de Jesus, é essencial para a salvação, é essencial para a mudança, é essencial para o crescimento, para o enaltecimento, a transformação da vida humana. Você quer crer em Jesus? Você quer entender a singularidade de Jesus, a exclusividade, a distinção de Jesus? Então faça isso. Dobre seus joelhos. Fale com Deus. Senhor, eu quero aceitar Teu Filho Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Eu entendo que Jesus é o único caminho, é a única verdade, é o único meio de eu alcançar a vida eterna. E eu o recebo no meu coração, na minha mente, para que Ele possa conduzir a minha vida, desde agora e para sempre. Faça isso, essa pequena oração, e com certeza, tal qual aquele homem tão sábio, que não entendia, mas no final da sua vida começou a entender, você também vai compreender a singularidade da pessoa de Jesus. Nicodemos, a ti é necessário nascer de novo. Nicodemos, a ti é necessário ter uma vida de verdade com Deus. Que Deus assim nos abençoe, rica e abundantemente. Amém.